Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 2 do nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL. Respondendo alguns comentários do vídeo anterior, pessoal, o nosso inscrito Vladimiro Landim mencionou que a informação que eu passei estava errada. O Delphi Community, que é o que a gente vai usar, ele pode sim ser utilizado para fins comerciais, desde que a empresa tenha até 5 funcionários e que a receita anual não ultrapasse US$ 5.000, tá? Então, se alguém tiver mais dúvida, dá uma lida na licença do Delphi Community, porque ele tem algumas limitações, tá? Pode ser usado comercialmente, mas com algumas limitações. E outras dúvidas que surgiram, pessoal, esse curso vai ser uma aula por semana, porque infelizmente eu não consigo liberar mais vídeos por semana, tá? Porque o tempo é corrido, então é uma aula por semana. Se alguma semana eu conseguir liberar mais de um vídeo, eu posto no canal. Se não, fica essa regra de um vídeo por semana. Pode ser que alguma semana ou outra aconteça algum contratempo e eu não consiga, mas é muito raro isso acontecer, tá? E também, outra dúvida que surgiu lá, vai ser um curso completo, tá? Na primeira aula a gente instalou o Delphi, partindo do zero. Agora a gente vai instalar os componentes que a gente vai utilizar nesse projeto. Depois eu vou ensinar vocês a instalar o banco de dados, tá? Depois desenvolver o banco, desenvolver o layout, fazer os cadastros, a tela de lançamento, os relatórios, login, tá? Configurar servidor, vai ser completo aí de maneira que possa abranger a maior parte das funcionalidades de um sistema na VCL, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, eu respondo, tá? Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa instalar é o programa que vai fazer o download do repositório dos nossos componentes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar Tortoise SVN no Google ou no seu site de busca, tá? E vai vir aqui em Downloads Tortoise SVN. Ele vai abrir esse site aqui, pessoal, e aí vocês baixam a versão a mais atual no momento desse vídeo é 1.14. Então, de acordo com o sistema operacional de vocês baixam. Se for o Windows 32, baixa 32 bits. Se for 64, baixa 64. Se não souber qual que é, pode baixar o 32 que funciona tanto em um quanto em outro, tá? O meu aqui, como é 64, eu vou baixar o 64 mesmo. Cliquei, é só esperar ele fazer o download. É pequenininho, tá? E quando terminar aqui eu vou abrir ele e vou fazer a instalação. É bem simples, tá? É só ir clicando em Next. Então ele vai abrir aqui o instalador, eu vou dando Next aqui, ó. Deixa as configurações padrão do jeito que tá e ele vai ser instalado na sua máquina. Depois disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta na onde eu quero armazenar meus componentes, tá? Ou em qualquer lugar do seu computador. E vou chamar ela de ACBR, porque a gente vai baixar o ACBR, tá? Clico com o botão direito do mouse, venho aqui no SVN Checkout e colo esse endereço aqui na URL. Eu vou deixar esse endereço na descrição do vídeo, tá? Quando eu colar esse endereço aqui, eu dou um OK. E ele vai começar a baixar o meu componente ACBR, tá? Eu vou correr com um vídeo aqui porque ele demora um pouquinho esse download, tá? Bom, pessoal, depois de terminado o download, eu venho aqui, clico em OK. E depois eu vou baixar o Fortes Report. Vou fazer a mesma coisa, vou no meu site de busca, digito lá Fortes Report. Vou entrar aqui no GitHub do Fortes Report, tá? Clico aqui em Code, Download Zip. Aí ele vai executar
ele vai fazer o download dos arquivos. Vou lá onde eu baixei, vocês precisam ter o compactador instalado aí na sua máquina, tá? Para poder descompactar os arquivos. Vou colar ele na minha pasta de componentes. E aí eu vou descompactar ele aqui, tá? Se eu descompactar direto, ele já vai criar a pastinha, onde vai ficar os fontes do meu componente do Fortes Report. Vou dar uma renomeada aqui para ficar certo, tá? Vocês podem colocar o nome que quiser na pasta. Entro dentro dela e venho aqui nesse FRCE Install. Se ele der essa mensagem aqui, é só clicar em mais informações e executar. Pode clicar que é seguro, se vocês baixaram ali do repositório do GitHub, tá? Tem que fechar, tá com o Delphi fechado. Escolho minha versão do Delphi que eu quero instalar e a plataforma. Depois clico em próximo, próximo novamente, e aí eu clico em instalar. E rapidamente ele vai ser instalado na sua máquina. Depois eu finalizo. Aí, pessoal, eu venho na minha pasta do ACBR, vou no arquivo ACBR Install Trunk 2, clico com o botão direito do mouse, executar como administrador, vou no próximo. Aí eu vou escolher aqui, pessoal, a versão do Delphi que tem instalado na minha máquina. Na máquina de vocês aí, dependendo do tipo de instalação que vocês fizeram, vai estar de uma outra forma, tá? Mas basicamente vocês podem selecionar a Rádio Studio 32 ou a 64 se tiver na 64. Tá? Ou as duas, no meu caso aqui, que eu instalei as duas para me demonstrar na aula passada, então eu vou deixar nas duas. Aqui eu só checo para ver se ele está marcado para copiar os arquivos para o diretório do Windows, do próximo, tá? E aí eu marco todos os componentes. A gente não vai utilizar todos, logicamente, mas é sempre bom deixar porque tem outros componentes aí que são úteis também. E aí eu vou desmarcar aqui do Fast Report, deixar só o do Fortes, porque o Fast a gente não tem instalado na nossa máquina. Vou em próximo e clico em instalar. Ele vai instalar todos os componentes que eu selecionei. Tá? Eu vou correr com o vídeo de novo, porque demora um pouquinho essa instalação. Tá? E aí eu volto assim que terminar. Bom, pessoal, ele já instalou aqui a do Windows 32, no meu caso ele está instalando a do 64 também, tá? Se ele der a mensagem de sucesso, é só clicar em próximo e finalizar, tá bom? E aí a gente vai instalar os componentes que eu mesmo criei. Esses componentes eu ensino como criar no vídeo aqui no card, tá? Se vocês não quiserem criar esses componentes, não tem problema. São só componentes que dão uma melhorada visual no dbedit, no edit, no combo, enfim, os componentes mais básicos. Então eu vou abrir meu Delphi aqui. Aí eu vou em File, Open, vou selecionar o componente que eu quero, tá? Que é o SWH. Vou selecionar o package dele. E aí ele vai aparecer aqui do lado, eu clico com o botão direito, compilo. Dou um OK quando eu terminar. Dou um build. Compilar era só para ver se tinha algum errinho, tá? E aqui eu vou com o botão direito de novo, clico em install. Os componentes são os componentes básicos, pessoal. Então ele não influencia no desenvolvimento do nosso projeto, tá? Então quando eu colocar aqui um SWH Mask Edit, por exemplo, vocês podem colocar um Mask Edit normal, se não quiserem criar o componente de vocês conforme eu mostro nas aulas, tá? Não vai influenciar em nada no resultado do nosso projeto, tá? Se vocês criarem ele, conforme eu menciono lá nos vídeos da criação de componentes, ele já vai vir instalado, então não precisa estar executando essa instalação aqui que eu mostrei para vocês, tá? Agora eu vou adicionar eles no Library Path. Obrigatoriamente
tem que ter o ACBR e o Fortes Report, tá? Esse outro aqui, se vocês não quiserem criar ou não tiver criado ainda, não precisa se preocupar com eles, tá? À medida que a gente for usando, eu vou mencionar como é que vocês podem substituir isso daí, tá? É bem simples, não tem segredo nenhum. Então eu adiciono as pastinhas aqui e aí tudo certo, tudo instalado, tá pronto para a gente começar o desenvolvimento. Essa aula foi só isso, tá? E espero que tenham gostado. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever para receber as próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima.